Bom dia a todos. Como presidente da Comissão de Desenvolvimento, Bem-Estar Social, Direitos Humanos e Cidadania, dou boa-vinda a todos. Estamos reunidos para realizar a audiência pública para a apresentação do relatório do primeiro quadrimestre de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde. Eu peço ao nosso servidor Helder Cruz que faça a oração para iniciar nossos trabalhos. Bom dia, vamos nos colocar de pé, por favor. Senhor Deus, aqui estamos na Tua presença para pedir a Tua bênção sobre essa audiência pública. Senhor, nós precisamos cada vez mais de profissionais de trabalho e muita ação na área da saúde e contamos com a Tua ajuda. É o que nós pedimos, a Tua bênção hoje nessa audiência. Em nome de Jesus, amém. Quero aqui, na pessoa do Dr. Rodrigo, cumprimentar todos os servidores da saúde e parabenizar pelos trabalhos, pelo profissionalismo, principalmente nessa pandemia que ainda não acabou, né? E eu aproveito também para fazer o convite de um evento que a Secretaria de Saúde está fazendo, realizará hoje às 14 horas aqui, em homenagem muito merecida aos profissionais da enfermagem. Então, hoje, das 14 às 16, teremos essa homenagem aqui. Então, eu quero agradecer a presença de todos e convido o Dr. Rodrigo para compor a mesa. Na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento, Bem-Estar Social, Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Hortolândia, declaro aberto a presente audiência. Eu passo agora a palavra ao Dr. Rodrigo, representante da Secretaria de Saúde. Obrigado, Derli. Obrigado a essa casa que nos recebe mais uma vez para esse ato de prestação de contas, o primeiro quadrimestre do ano de 2022. Estamos ainda num momento de batalha intensa da saúde, que, na verdade, nunca termina, viu, Derli? E temos muitas novidades, muitas coisas boas para passar, né, nessa audiência. Eu estou hoje representando os dois secretários, né, o Dr. Leandro Severino, secretário adjunto, que está adoentado, e o Dr. Denis Krupp, que está numa missão agora, nesse momento, com o Estado, de tentar conseguir as vagas de cirurgia eletiva que a gente tanto precisa para a nossa cidade, né? As cirurgias que estão represadas aí desde a época do Covid. Então, contaremos agora com a apresentação da Aparecida Bambini, que vai relatar como foi o nosso desempenho aí nesse quadrimestre. Obrigado a todos e que tenhamos uma boa reunião. Bom dia a todos. Então, em atendimento à Lei Complementar 141, nós vamos trazer aí os dados do primeiro quadrimestre de 2022 da Secretaria de Saúde. A gente sempre começa com a identificação do município, né, as informações do secretário, do Conselho de Saúde, do plano municipal vigente, né?
ressaltando sempre que as informações são ainda preliminares. A gente está falando de dados de janeiro a abril, mas tem muitas informações que ainda não estão disponibilizadas na sua totalidade, né? Alguns dados dos sistemas do Ministério ainda não disponibilizou. A primeira etapa aqui, então, a gente fala ainda da questão do enfrentamento ao Covid, toda a legislação, né, municipal referente ao Covid, acompanhando as legislações do Estado e as orientações do Ministério. Os números referente ao Covid, né, que a gente acompanha diariamente, a gente tem aí mais de 500 mil doses aplicadas da vacina, a gente tem 846 óbitos confirmados, mais de 35.700 casos confirmados, né? Números importantes. Os gráficos aqui demonstram exatamente, né, a informação anterior. A gente vê óbitos um pouco maior na população masculina, na faixa etária acima de 50 anos. E agora passamos a falar de recursos financeiros. A primeira tela, a composição do orçamento para o exercício de 2022. A gente tem uma previsão de orçamento de um pouco mais de 315 milhões para o ano de 2022, sendo do Tesouro Municipal 220 milhões, do Estado, da União, 55 milhões, do Estado um pouco mais de 19 milhões, 178 mil de doações, né, que é uma doação de um TAC da Confibra, operações de crédito 1.785.000 e de emendas parlamentares uma previsão de um pouco mais de 18 milhões. Compondo aí, então, os 315 milhões do orçamento da saúde para o exercício. O gráfico, então, mostra exatamente isso, né, que a gente tem 70%, né, de recurso do município para ser aplicado na saúde, 17% da União, 6% do Estado e aproximadamente 6% de emenda parlamentar. Essa próxima tela é a composição das receitas, né, que servem de base de cálculo para a aplicação da saúde. As receitas como IPTU, Imposto de Renda, ITBI, as transferências da União, as transferências do Estado, ICMS, IPVA. Nós trouxemos uma comparação entre o primeiro quadrimestre de 21 e de 22, né, para a gente ver o desempenho dessas receitas, né, nos dois períodos. A gente tem uma variação de 28% no total. No primeiro quadrimestre, então, o valor da receita ficou em 305 milhões, né, 535 mil. Nessa tela, as principais transferências do SUS. A gente tem entre recursos da atenção básica, incremento do PAB, do MAC, recursos da média e alta complexidade, recursos da vigilância, alguns recursos de assistência farmacêutica, gestão SUS, alguns recursos do piso estadual da atenção básica. Então, esse valor finalizou em 22.277.000 no quadrimestre. Essa tela traz a aplicação dos recursos próprios em saúde, né? Lembrando, na nossa tela inicial, a gente tem uma arrecadação de 305 milhões entre as receitas que compõem a aplicação para a saúde. Se a gente fosse aplicar 15%, a gente aplicaria 45.830.000. A despesa no período, né, foi 90.662.000, ou seja, a gente aplicou praticamente o dobro, né, do que a gente deveria ter aplicado pela regra constitucional. Despesa com recurso próprio, então, 69.897.000. Isso significa quase 23%, né, do orçamento, foi aplicado na saúde nesse quadrimestre.
a gente tem aí R$ 381,62 habitante, né, no quadrimestre, e 294,22 só com recurso próprio. A despesa liquidada na Secretaria de Saúde, então, dentro daqueles 90 milhões que a gente viu na tela anterior, a gente tem aí 89.911 de despesas correntes, que são aquelas com a folha de pagamento, o apoio ao servidor e as principais despesas de contrato, né, contrato de gestão, mais médicos, exames, transporte, o atendimento às sentenças judiciais, água, luz, telefone, locação, enfim, todo tipo de serviço prestado na Secretaria de Saúde estão aí nas despesas correntes, né? Pouco mais de 89 milhões no primeiro quadrimestre. As despesas de capital, que são o gasto com equipamentos, material permanente, 750 mil nesse quadrimestre, e totalizando, então, os 90 milhões, 662 mil de despesas da saúde nesse quadrimestre. Abaixo a gente traz algumas notas explicativas, né, que detalham um pouco melhor cada uma dessas despesas. Aí a gente pensou o gasto com o contrato de gestão, né? 10.888.000 mensais, repassado para manutenção da nossa rede de urgência e emergência, né? O hospital, as UPAs, o SAMU, unidade respiratória. E entramos agora um pouco mais, né? Vamos mudar de indicador financeiro para os indicadores de saúde, propriamente dito. O primeiro indicador diz respeito à atenção ao pré-natal e ao parto. A proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar. A base desses dados é o SINASC, né, que é o Sistema de Nascidos Vivos. A gente vê aí no primeiro quadrimestre um pouco mais de 49% de parto normal no Hospital Mário Covas, que é a barrinha azul, e a barra vermelha 43,63%, quando a gente considera também os partos nos hospitais privados. A proporção de gravidez na adolescência, o próximo indicador, né, é as meninas, né, de até 19 anos que tiveram bebê nesse período. A gente tem aí um percentual de 8,45% de mães adolescentes, e no gráfico ao lado, um pouco mais de 80% de mães que fizeram 7 consultas e mais. Esses dados eu vou repetir, eles ainda são preliminares, né, devido à atualização dos sistemas. Pode ser que no segundo quadrimestre a gente consiga atualizar e reduzir um pouquinho, né? A gente vê mães adolescentes são um pouco maior do que nos 2 últimos anos, mas é em função desse dado que ainda não está totalmente atualizado. O próximo indicador é mortalidade infantil e materna. A gente tem aí a taxa de mortalidade infantil em 12,29, né? 12,29 para 1.000 nascidos vivos. 12 óbitos infantil, né, de menores de 1 ano para 1.000 nascidos vivos, é a taxa. E a distribuição de óbitos maternos, a gente tem um registro de nenhum óbito materno até abril, né, até 30 de abril. Na sequência, os dados de mortalidade. A gente vê na última barra lá, os óbitos, né, no primeiro quadrimestre de 2022, segundo as principais causas. O vermelhinho, as doenças do aparelho circulatório. O verdinho, as doenças infecciosas e parasitárias, onde estão, né, as doenças, as causas do COVID. Aí, seguido aí das neoplasias e das doenças do aparelho respiratório, né, as principais causas de mortalidade no município. Esse gráfico são a mortalidade por causas externas, né? Tivemos 13 óbitos de causas externas no quadrimestre, e aí, entre elas, né, os acidentes de trânsito, né? Tivemos 0 homicídio, tivemos quedas, suicídios, né? Conforme demonstrado aí, comparando, inclusive, com o primeiro quadrimestre de 2021.
Na sequência, o indicador de linha de cuidado das doenças crônicas não transmissíveis. É a relação dos óbitos na faixa etária de 30 a 69 anos, com o total de óbitos do município no período, e com os óbitos por doenças crônicas não transmissíveis, né? Sejam elas as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, o diabetes e as doenças respiratórias. Então, no período, 431 óbitos no total, 184 na faixa etária de 30 a 69 anos e 95 por doenças crônicas não transmissíveis. No gráfico ao lado, a gente tem essa distribuição, né, de acordo com as doenças, né? A gente vê, né, assim, a faixa azul, né, que é 46%, que são as doenças do aparelho circulatório, que aí é onde estão os infartos, os AVCs, né, o que mais acomete a nossa população, primeira causa de mortalidade já há bastante tempo. Nessa página a gente já entra na questão das internações, né, a morbidade hospitalar, indicadores de morbidade. Aí a gente tem os dados até 2021, aí realmente houve um represamento das informações por parte do Ministério, né? O Ministério não tinha disponibilizado os dados referente a 2022, até o momento que a gente fechou o relatório. Então, são dados que a gente, inclusive, olhou na prestação de contas nossa do final do ano, que são as internações, né, de acordo com as principais causas até o ano de 2021. Esse gráfico também demonstra, né, as informações de acordo com os capítulos do CID-10, mas também ainda estão desatualizadas para o ano de 2022 em função desse problema com os dados. Mas, assim, na saúde é assim mesmo. Quando a gente não tem a informação mais atualizada do último dia, do último mês ou da última semana, a gente trabalha com indicadores, né? Com uma série histórica que nos remete a informações para a gente tomar as decisões na saúde. Então, assim, a gente olha a série histórica de 2017 a 2021, aí a gente tem uma base de como é que se comportou, né, a saúde no sentido de internação, do que internou, do que adoeceu a nossa população. Então, agora, finalizando a questão dos indicadores, eu já vou falar um pouquinho dos atendimentos da nossa rede, começando pela atenção básica. A gente tem nessa primeira tela os atendimentos na atenção básica, né, as consultas dos profissionais de nível superior, do médico, do enfermeiro. A gente tem uma cobertura no município de 63%, né, um pouco mais de 63% na atenção primária. A gente tem uma cobertura de saúde bucal na atenção básica de 28,30% da população. Nessa tela, a gente também traz a descrição das principais atividades que foram realizadas nas unidades de saúde, né, dando bastante ênfase para a vacinação do Covid, a retomada de alguns grupos, né, de algumas atividades coletivas nas unidades. A gente deu início, no primeiro quadrimestre, às pré-conferências de saúde mental, né, tivemos encontros das pré-conferências, né, algumas unidades, né, reforçou a ação de prevenção de gravidez na adolescência também, que a gente olhou o indicador, né, lá atrás. Acho que mais algumas atividades das nossas equipes aqui, não vou detalhar uma para a gente não se alongar. E aqui as fotos, né, que demonstram essas atividades na nossa rede. Algumas atividades ainda acontecendo de forma remota. Bastante ênfase aí para a parte de promoção e para vacinação. E aí algumas fotos da Conferência de Saúde Mental. No relatório quadrimestral desse período, a gente também traz algumas metas a serem perseguidas para a programação anual de saúde. Então, eu não vou passar uma a uma, mas são
metas relacionadas com o tema que a gente viu. Então, essas são as metas referentes à atenção básica, né, como a estruturação das nossas unidades, o credenciamento de novas unidades de atenção primária junto ao Ministério. E aí a gente trouxe, naquela coluna em azul, um resultado preliminar do quadrimestre. Então, a gente tem uma meta a cumprir para o exercício 2022, e aí a gente está fazendo um balanço das metas no quadrimestre. Então, é uma meta, é um resultado preliminar do quadrimestre, que a gente traz aqui por área, né? Nesse caso da atenção básica. Na próxima tela ainda continua a questão da atenção primária, né? A gente vê algumas metas, que é promover o rastreamento do câncer de mama, né? A gente vai ter aí uma ação importante de mamografia ainda nesse mês, o pessoal vai falar depois. Algumas metas de ações de saúde do idoso e do adolescente, né? Que a gente também pretende atingir até o final do exercício. Agora a gente já entra na saúde bucal do município. A gente tem aqui alguns atendimentos, né? Número de pacientes atendidos, número de consultas, número de atendimentos no CEL, né? Que é nosso centro especializado de odontologia. Também relacionado com a saúde bucal, vem aí algumas metas a serem perseguidas até o final do exercício, né? O atendimento odontológico em gestante, por exemplo, atendimento de odontologia hospitalar para os pacientes portadores de necessidades especiais. Na próxima tela aqui a gente já vê os atendimentos referente aos CAPs, né? O número de usuários ativos, as visitas, os grupos realizados em cada um dos 3 CAPs do município. O gráfico demonstra o número de pacientes em leito, né, no CAPs Vida, que é um CAPs 24 horas. Né, a gente trouxe a informação aí de acordo com o mês, né, janeiro até abril, número de pacientes internados e a média de permanência desses pacientes do nosso serviço de CAPs, né, o CAPs adulto. Também algumas ações aqui, mais detalhada, do serviço de atenção psicossocial do município. Algumas fotos também que mostram as pré-conferências de saúde mental, os encontros e a Conferência Municipal de Saúde Mental, propriamente dita, né? Está aí no auditório ali do Remanso. Na sequência, também são as metas referente à programação anual de saúde, referente aos 3 CAPs, né? Entre eles a qualificação do CAPs AD para AD3, né? Que também aconteceria ainda no ano de 2022, tem programação, supervisão clínica, né? Acesso de transporte aos pacientes, alguns resultados preliminares das metas a serem perseguidas no exercício 2022. Vamos passando, então, para a atenção especializada. Número de atendimentos no Centro de Especialidades Médicas. A gente tem aí um pouco mais de 4.587 consultas nesse período. Alguns curativos, né, de grau 2, aqueles curativos mais complexos, que também são realizados ali no ambulatório, as pequenas cirurgias e os cuidados com ostoma. Os atendimentos do Centro de Fisioterapia, né, o CER, um pouco mais de 864 atendimentos, 175 consultas. A gente tem pacientes ali sendo acompanhados em reabilitação pós-Covid, né? Algumas triagens para os novos casos. Aí algumas fotos também das ações lá de reabilitação. Aqui os atendimentos ainda do CER, mas no CIER, né? Atendimentos de audiologia clínica, terapias. Informações do CAISME, lá do Centro Especializado da Mulher.
as consultas de profissionais de nível superior e de médicos, né? Um pouco mais de 430 consultas, 117 gestantes acompanhadas nesse período e 538 mamografias mês, né? Uma média mês também no período. Também algumas fotos aqui das atividades lá no Centro da Mulher. Agora, informações do ambulatório de infectologia, né, do Centro Especializado de Infectologia. A gente tem ali um pouco mais de 600 consultas e atendimentos naquele serviço. Alguns pacientes por patologia ali, 521 em HIV, 79 em hepatite B, 109 em C, 747, né, totalizando o atendimento de acordo com o diagnóstico. O serviço também realiza algumas reuniões, né, atividades em equipe, pacientes com fluxo de atendimento de situação de violência sexual, pacientes que foram acompanhados no serviço 709 até o momento. E mais algumas informações de teste rápido, né? São bastante números importantes, né? A gente tenta resumir, mas aí aparece bastante informações que são importantes da gente analisar. Algumas fotos também que demonstram as atividades presenciais e remotas naquele serviço. E também segue o quadro com as principais metas relacionadas à atenção especializada, a serem perseguidas no ano de 2022, resultados preliminares, que passam por garantir acesso ao usuário, ampliar a oferta, algumas ações de matriciamento, aquisição de alguns equipamentos, né, para essas unidades, também passam pelas nossas metas do ano de 2022. Acho que foi um a mais, espera lá. Atenção hospitalar agora. As principais internações do hospital, né? A gente tem aí nesse período, de forma preliminar, né, o que a gente colheu na nossa base de dados, 310 internações mês no hospital, mesmo passando pelo processo de reforma, a gente, né, continua lá com os atendimentos. Aí algumas fotos que demonstram, né, algumas atividades, algumas dinâmicas lá no hospital. No hospital, o processo de capacitação sempre é muito intenso, né? Então, a gente tem várias capacitações o tempo todo. Aqui, informações da unidade respiratória. A gente teve aí 69 internações, né, de pacientes suspeitos e confirmados de Covid no mês de janeiro. O Ministério da Saúde fez a desativação, né, do CNES, né, do cadastro da unidade respiratória, porque a gente passa a atender naquela unidade como uma unidade normal, assim, entre as nossas outras. A gente não tem um financiamento específico mais, né? A gente tinha um financiamento para os pacientes Covid, e a partir dessa desativação do CNES, a gente não tem mais, né? A gente vai agora solicitar uma qualificação ampliada da UPA Nova Hortolândia, para a gente poder manter aquele atendimento que a gente já realiza para o paciente respiratório, né, de uma forma geral, mas a gente não vai ter mais o financiamento Covid. Até o momento, a gente não tem mais esse financiamento específico. Os dados do PADO, essa nova tela, né, um pouco mais de 553 atendimentos no quadrimestre, dos pacientes que são atendidos nos seus domicílios, né, oferta de suporte de oxigênio, CPAP, BIPAP, para 272 pacientes, distribuição de dietas, né, também para pacientes, fraldas, um atendimento bem diferenciado, né, o atendimento do PADO. Aqui alguma situação de atendimento, né, uma capacitação realizada entre os profissionais. E a gente passa a falar um pouquinho da rede de urgência e emergência.
os principais atendimentos nas nossas 3 UPAs. Na UPA do Amanda, do Nova Hortolândia e do Rosolém, e ao lado a classificação de risco, né? Lembrando sempre que o vermelhinho mais urgente, o amarelo na sequência, o verde e o azul. A gente vê um grande volume, né, sempre de verde e azul, que são os pacientes que talvez não precisariam estar no serviço de urgência. Na sequência, os atendimentos do nosso pronto-socorro municipal, um pouco mais de 9.090 atendimentos no pronto-socorro do hospital no quadrimestre, né, por mês, né, média mês. Avaliação de classificação de risco também demonstra um atendimento bem importante na faixa verde e azul, né, os menos urgentes. Essa informação já é do SAMU, o número de atendimento no SAMU, no quadrimestre também, na média mês, né, no quadrimestre. Algumas fotos, algumas informações de capacitação das equipes do SAMU. E alguns resultados parciais aí das metas a serem perseguidas no quadrimestre também com relação à atenção à urgência e emergência, né? Que passam pelo processo de realização de cirurgias eletivas, né? A gente tentar retomar um pouco as cirurgias eletivas menos complexas no nosso hospital. Passa também pelas capacitações, é uma equipe também que está em constante atualização, então tem muitas capacitações, passa pela implantação do centro de diagnóstico de imagem, né, com a oferta da tomografia. Então, tudo isso são metas a serem perseguidas no ano de 2022 e que a gente está medindo, então, quadrimestralmente. Mais algumas aí. Temos aí a reforma do prédio do SAMU, alguns protocolos, né, atualização de alguns protocolos. E a gente passa a falar um pouquinho da vigilância em saúde. Cobertura vacinal, né, dos principais vacinas no quadrimestre. A gente tem também ainda um dado preliminar, né? Nem todos os dados estão totalmente atualizados com relação à cobertura vacinal, mas temos aí as principais coberturas vacinais. Do lado direito aí da tela de vocês, a cobertura vacinal para a vacina de gripe, né? A influenza no primeiro quadrimestre. Dados agora referente às arboviroses, a gente vê aí um número importante de casos positivos de dengue já no primeiro quadrimestre de 2022, né? Temos mais de 1.000 casos notificados e 381 para dengue e 1 para chikungunya, né? Confirmado no quadrimestre. Com relação à vigilância epidemiológica, a gente traz aí nessa tela as principais capacitações, né, referente aos agravos, né, da vigilância epidemiológica, atualização de tratamento de tuberculose, capacitação referente à COVID e reuniões técnicas, né, com os núcleos de vigilância do Estado e outras capacitações e atualizações da vigilância também são bastante atualizações em função de serem assuntos que mudam o tempo todo, né, sofrem bastante atualizações. A gente tem aqui algumas fotos, né, desses momentos, né, campanhas de vacinação, capacitações, vacinação nas escolas. Informações agora da vigilância em zoonoses, que tem relação aí com as arboviroses. A gente vê aí, então, alguns dados de atividade casa a casa, de bloqueio, de mutirões, pontos estratégicos e outras visitas referente a abelha, caramujo, escorpião, né, outras ações referente à vigilância em zoonoses. Algumas fotos também do trabalho do pessoal lá das zoonoses.
Agora, aí essa tela já são as ações de vigilância sanitária, as principais licenças de funcionamento, né, esse número de licença de funcionamento emitida, LTA, denúncias atendidas, pouco mais de 315 atendimentos na média mês. E as ações, as metas, né, que a vigilância perseguirá ao longo do ano de 2022, de forma preliminar, no quadrimestre, a gente tem aí algumas ações de fluxo e protocolo, acompanhamento dos casos de sífilis e hanseníase, né, todas metas a serem alcançadas em 2022. Principalmente aí as ações do enfrentamento à pandemia, né, vacinação, não só para a pandemia, mas para os menores de 1 ano. A gente tem o tempo todo intensificado e reforçado a necessidade da gente estar fazendo a vacinação para todas as faixas etárias, para as crianças e para os adultos. Mais algumas metas, sempre que aparece quadrinho, são as metas a serem perseguidas por cada uma das áreas que a gente está falando. Né, a questão do Código Sanitário passa por essa meta, o controle da água de consumo humano passa pelas metas da vigilância. E a gente passa, então, a falar do apoio à gestão e administrativo, que é a parte mais burocrática da Secretaria de Saúde. A primeira tela demonstra as ações lá da divisão de regulação, as consultas e os exames que passam pelo processo regulatório do município, né? A gente tem aí quase 70% de oferta, são consultas ofertadas pelo próprio município e 30% as consultas ofertadas pelo Estado. Dentro da mesma lógica, os exames de oferta municipal são hoje mais de 93%, ficando 6,41% para a oferta do Estado. Né? Como o Rodrigo disse, o DENE está hoje numa reunião com o Estado para a gente tentar, né, buscar algumas ofertas de cirurgia para a gente atender nossas demandas do município. Nessa próxima tela é a oferta de exames laboratoriais. A gente tem um pouco mais de 46 mil exames realizados nesse quadrimestre, né, média mês. Então, são 184 mil no quadrimestre, né, 46 mil por mês, distribuídos aí, né, na atenção básica, especializada, e alguns que a gente oferta também para o nosso sistema prisional. Também a gente trouxe as metas a serem perseguidas no exercício 2022 pelo grupo da gestão, né? A habilitação e qualificação dos serviços, a captação de novos recursos, o monitoramento dos indicadores dos dados de saúde, acompanhamento da questão orçamentária e financeira, a busca de mecanismo, né, para ampliar vagas junto ao Estado. Né, isso é uma ação constante nossa, a gente faz conversas e faz contato e coloca no sistema e faz pressão junto ao Estado, né, para a gente conseguir exames, cirurgias. Então, acho que isso é uma meta super importante, né, a ser perseguida aí pela gestão. E aí que as principais atividades, né, administrativas, né, que é o número de atas de registro de preço realizadas no quadrimestre, os atendimentos realizados pela Central de Abastecimento de Saúde, um pouco mais de 580 atendimentos. Né. No primeiro quadrimestre também foram realizadas 94 novas requisições para compra na Secretaria de Saúde, 14 solicitações de empenho e atas, manutenção predial também, né, um pouco mais de 160 manutenções realizadas nas nossas unidades, um pouco mais, quase 7 mil transportes, né, serviço de transporte sanitário, né, de atendimento a pacientes, 19 contratos públicos, né, alguns aditivos, atendimentos nas farmácias, né, recursos humanos. A Secretaria de Saúde conta, no quadrimestre, com 1.159
profissionais ativos na Secretaria de Saúde, além daqueles que estão vinculados ao contrato de gestão. E aqui as principais metas também relacionadas à assistência farmacêutica, né, que passa pela atualização da lista de medicamentos que são ofertados pelo município, a garantia do funcionamento das farmácias, né, a gente garantir minimamente que as farmácias funcionem de acordo com seus protocolos e número de profissionais, também são metas a serem perseguidas no exercício 2022. Algumas ações ainda algumas metas, né, do administrativo, que passam aí pela questão dos cargos, né, ampliar o número de cargos em defasagem. A gente teve aí a abertura do concurso público, né, muitos atenderão às demandas da saúde, a questão de capacitação dos servidores, humanização e integração dos novos servidores. Acho que a questão dos convênios, implantação do sistema informatizado, também que a gente já está trabalhando parcialmente com algumas etapas que já foram implantadas. Organização do Covid passa, isso é meta em quase todas as áreas da Secretaria de Saúde, a organização da rede, né, para o enfrentamento pós-pandemia. E as ações que têm relação com a gestão participativa, né, e o controle social, as ações que têm relação com o Conselho de Saúde, que é a promoção das reuniões mensais e as capacitações para os conselheiros de saúde. Também são metas para o exercício 2022. E, por último, então, aí as análises e considerações finais, dizendo que o relatório sempre é um instrumento, né, de prestação de contas à comunidade. Fizemos a nossa prestação de contas ontem ao Conselho de Saúde. O relatório teve aprovação unânime do Conselho. Acho que nesse quadrimestre a gente traz como destaque a redução dos casos graves de Covid, acompanhando aí a tendência nacional, o avanço da vacinação, né, que foi muito importante, acho que envolveu grandes esforços de toda a equipe da saúde, a retomada dos atendimentos, né, com todas as dificuldades que a gente tem de falta de funcionário que ainda, né, tem afastamento, e ainda assim eu acho que a gente retoma com toda a garra os nossos atendimentos na nossa rede. Esse relatório foi elaborado em conjunto com todas as áreas da Secretaria de Saúde, e eu acho que é isso. Terminamos, eu fico aqui à disposição, se tiver alguma dúvida, alguma colocação, alguma situação que precisa ser esclarecida. Obrigada. Obrigado, Cidinha, pela explanação, parabéns mais uma vez. E como ninguém se manifestou, não teve nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu finalizo aqui os trabalhos, agradecendo todos os funcionários da Secretaria de Saúde, todos que estão assistindo, e desejando um bom dia para vocês, e passo a palavra para o doutor Rodrigo para fazer as considerações finais. Obrigado, Derli. Como você disse, nós agradecemos cada funcionário da Secretaria de Saúde que contribuiu para construir essa apresentação. São muitos números, é muito complexo. Acho que quando alguém vê uma apresentação dessa, consegue entender a complexidade que é o nosso trabalho, o número de variáveis incríveis e o que tem acontecido nos últimos 2, 3 anos, onde ele tem sido mais incrível ainda, né? A gente lidar com o impossível para fazer as coisas acontecerem. Quando a gente vê tudo isso que foi feito, a gente entende a luta que é. Eu estava comentando com o Derli agora que nesses últimos 5 a 10 dias nós temos atendido em torno de 1.200 pessoas por dia na nossa rede de urgência e emergência. É um atendimento brutal
ele está superior ao número de atendimentos que a gente normalmente tem nesse período. O nosso tempo de espera está muito abaixo da região. As pessoas têm esperado muito menos tempo do que nos serviços particulares e no convênio. Temos recebido muitos elogios da população em geral por esse serviço prestado na rede. Então, eu queria agradecer a todos os funcionários por isso. Outra coisa, eu vou aproveitar esse momento para agradecer essa casa, né, e todos os vereadores que, de uma maneira indireta, beneficiaram o atendimento em saúde do município, no momento que aprovaram a recomposição do teto salarial do município e permitiram que médicos que estavam deixando de receber parte de seus proventos começassem a receber, que tinham retido por superar o teto salarial. Isso fez uma diferença essa semana. Recebemos muitos elogios dos médicos que estão mais motivados a trabalhar, a se dedicar, e isso também atrai mais médicos para o próximo concurso, sabendo que não vão ter retenção de parte do salário depois de terminado o mês. Que fique bem claro que não é nenhum aumento de salário para o médico, é simplesmente o receber o que ele trabalha, o que é o justo, né, que estava sendo retido por uma questão de legislação. Com isso, eu agradeço a participação de todos. Como você já colocou, hoje é um dia de comemoração da enfermagem, vai ser nessa casa aqui, e nós convidamos a todos para participar desse momento, que é uma celebração para uma categoria que deu a cara, deu o corpo, deu a vida, expôs a sua família no momento cruel da pandemia, com a cara e com a coragem, no momento que nem tinha vacina. Então, eles são merecedores dessa homenagem de hoje, e a gente espera que seja muito bonita e que todos fiquem agradecidos. Com isso, eu encerro minha fala, agradeço a Cidinha e desejo melhoras a todos os adoentados por Covid, que cada dia a gente tem mais um, inclusive o doutor Leandro é um deles, né? Obrigado. Doutor Rodrigo, eu não me canso de elogiar a Secretaria de Saúde, porque, principalmente aí nessa época de pandemia, tudo, foi um exemplo. Sem palavras para agradecer, como a gente estava comentando ali, casos que aconteceram aqui de pessoas que foram para o médico, um convênio, ficou 4 horas e não foi atendido. E, então, acho que a população da Hortolândia está de parabéns pelo tempo de espera e pelo atendimento que está tendo na cidade. E isso deve a uma boa administração da Secretaria, com certeza. E eu sempre falo uma coisa, doutor, se eu errar no meu trabalho, eu rasgo o papel e jogo fora. Vocês não podem errar, né? Vocês estão mexendo com vidas. Então, gente, isso aí é muito sério. É muito sério. São vidas humanas que estão na mão de vocês, e vocês, com todo amor, carinho, tentam sempre manter isso vivo. Parabéns para vocês, de coração mesmo, doutor. Obrigado, Derli, em nome de toda a Secretaria. Também agradeço ao Conselho Municipal de Saúde, que sempre presente, nos ajudando a tomar os melhores caminhos e as decisões acertadas para manter a saúde no rumo certo. Obrigado a todos, um bom dia e até às 14 horas.